A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão da Quinta Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje, 25 de outubro de 2023, e em nossa pauta temos 3 processos: Polychemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada, Unilever Brasil Limitada, Sertanejo Comércio de Carvão Limitada. Está presente, para realizar sustentação oral, a doutora Lara Roeltz Sperd, patrona da Unilever Brasil. Então, se não houver qualquer oposição, proponho que iniciemos por este processo. AIN 149-645, de Unilever Brasil Limitada. Processo de minha relatoria. Então, passo ao registro do voto e leitura do relatório, para que, em seguida, a patrona faça a sua sustentação oral. Peço que aguardem um pouco até que seja feito o registro do voto. Um pouquinho de paciência, que o sistema realmente está um pouquinho lento hoje. Hum.
Muito bem. Voto registrado. Passo à leitura do relatório. Trata-se de AIM lavrado sob as seguintes acusações fiscais. 1. Infrações relativas ao crédito do imposto. Deixou de proceder estorno de crédito do ICMS. Esse seria o item 1.1. Temos o item 1.2. Deixou de proceder estorno de crédito do ICMS. Como esses dois itens foram objeto de liquidação, tendo sido, portanto, extinto o crédito tributário, o julgamento segue em relação ao item 1.3. Crédito indevido de ICMS, decorrente de escrituração de documentos fiscais, conhecimentos de transporte de cargas, que consignam como tomadores de serviços outros estabelecimentos diversos ao do autuado, conforme explanado no relatório circunstanciado. Então, trata-se de conhecimentos de transporte eletrônico, em que consta como tomador, constam outros estabelecimentos da autuada, sendo que ela se creditou do ICMS desses documentos fiscais. Devidamente intimado da lavratura do AIM, o contribuinte apresentou defesa em relação ao item 1.3, informando ter liquidado os valores relativos aos itens 1.1 e 1.2. Em diligência realizada pelo Núcleo Fiscal de Cobrança, foi confirmada a liquidação dos itens 1.1 e 1.2 do AIM. A douta DTJ julgou procedente o AIM em sua integralidade, mantendo a exigência do imposto e da multa em relação aos itens 1.1, 1.2 e 1.3, bem como o valor total do imposto e multa do AIM, para, em seguida, mencionar que os itens 1.1 e 1.2 consideram-se extintos pelo pagamento nos termos do artigo 156, inciso 1 do CTN. O contribuinte interpôs recurso ordinário alegando, em síntese, em preliminares, do valor incorreto apontado no dispositivo da decisão, que menciona como remanescente o valor total do AIM. B. Da decadência do lançamento em relação aos fatos geradores correspondentes ao item 1.3 do AIM, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, transportadora encarregada de realizar o transporte das mercadorias emitiu os respectivos conhecimentos de transporte eletrônico com erro, indicando filial diversa da autuada como a tomadora dos serviços. B. O real tomador dos serviços foi o estabelecimento impugnante, conforme indicam as notas fiscais eletrônicas de transferência. C. Seu único equívoco foi de não ter conferido os dados do tomador constantes dos documentos fiscais eletrônicos. Trata-se de erro formal na emissão da documentação fiscal, o qual deve ser afastado em prol do princípio da verdade material. D. O estabelecimento impugnante e os demais pertencentes à pessoa jurídica Unilever Brasil Limitada são optantes do regime de centralização de apuração e recolhimento de ICMS, de modo que o registro dos créditos neste ou naquele estabelecimento não ensejaria qualquer prejuízo econômico ao fisco paulista. E que, em razão disso, é imprescindível a aplicação do artigo 527-A do RICMS-SP para o fim de reduzir a penalidade para o patamar mínimo de que trata o parágrafo 7º daquele dispositivo. A representação fiscal, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso ordinário. Em 24 de outubro de 2023, o contribuinte apresentou memorial reforçando os argumentos e pedidos contidos em seu recurso ordinário e que ficam contemplados no voto a ser proferido. Estes são, em síntese, os fatos. Passo, então, a palavra à patrona da recorrente, doutora Lara Roelt Sperb, para que, no prazo de 15 minutos, faça a sua sustentação oral. Bom dia, excelências. Obrigada pelo relatório. Prometo ser breve na minha exposição.
Primeiramente, importa destacar que a decisão recorrida corretamente declarou extintos por pagamentos itens 1 e 2 da autuação fiscal. No entanto, houve equívoco na elaboração do dispositivo da decisão, que citou como valor remanescente o valor total do débito, desconsiderando os valores já pagos e extintos por força da própria decisão. Sendo assim, requer seja retificado o valor referido no dispositivo da decisão, posto que restou mantida a autuação apenas do item 1.3, que trata do débito no valor de R$ 570.139,20. Em relação ao segundo ponto que merece destaque, a recorrente foi cientificada da lavratura do auto de infração no dia 5 de agosto de 2022, por meio do qual foram lançados créditos de ICMS em relação aos meses de janeiro de 2017 a outubro de 2017. Sendo assim, entende-se que o crédito ICMS apurado em relação aos meses de janeiro a agosto de 2017 encontram-se extintos por decadência, conforme o dispositivo no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Explica-se. Em primeiro lugar, o ICMS devido a cada período de apuração corresponde ao saldo de confronto entre créditos e débitos de ICMS apurados pelo regime não cumulativo, quando devedor. Em segundo lugar, a apuração do saldo devedor no período exige a realização do pagamento antecipado do ICMS devido no respectivo período de apuração. E, em terceiro lugar, a realização do pagamento pelo contribuinte desse saldo, ainda que impugnado posteriormente pela Fazenda, configuraria a ocorrência de pagamento antecipado para os fins do artigo 150, parágrafo 4º. Sendo assim, considerando-se que, no caso dos autos, não se cogita em ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a comprovação desse pagamento antecipado de ICMS apurado nos meses de janeiro a agosto de 2017, deve ser observada a regra de decadência prevista no parágrafo 4º, conforme o entendimento já pacificado tanto pelo STJ quanto por esse Tribunal de Impostos e Taxas, consequentemente devendo ser cancelados os lançamentos dos créditos referidos relacionados ao período mencionado. Por fim, em relação ao mérito, caso não se acolha a preliminar de decadência já exposta, é importante destacar que o que motivou a autuação fiscal em relação ao item 1.3 foi o fato de que os créditos em questão foram escriturados pela recorrida, mas não constar a recorrida como tomadora do serviço na descrição dos conhecimentos de transporte de cargas eletrônicos. No entanto, ao verificar a documentação fiscal atinente às operações, foi possível identificar que ocorreu uma emissão de forma equivocada do CTS pelo prestador de serviço de transporte, o que acabou indicando como estabelecimento do tomador de serviço uma filial da Unilever Brasil, quando deveria ter sido indicado o estabelecimento autuado, que se trata de centro de distribuição da empresa. Então, é possível verificar que foi, na realidade, um mero equívoco formal cometido pelo prestador de serviços no preenchimento da documentação fiscal, o que efetivamente não ocasiona qualquer prejuízo econômico ao fisco paulista. Foi possível, em ambos os recursos da recorrente, comprovar que a operação de transferência das mercadorias foi regularmente escriturada no livro de saída da recorrente. E foi possível demonstrar que o crédito do imposto foi regularmente escriturado na sua contabilidade também. Então, por se tratar de mero equívoco no preenchimento do documento pela empresa contratada e que não acarretou o recolhimento a menor desse imposto, deve ser cancelada a cobrança do item 1.3 em observância ao princípio da verdade material. Embora a afirmação trazida pela decisão recorrida de que houve inobservância pelo contribuinte do requisito do parágrafo 4º, item 1 do artigo 61 do regulamento do ICMS, há evidente conflito entre as informações dos conhecimentos de transporte emitidos pela transportadora e as notas fiscais que foram corretamente emitidas pela recorrente e que foram apresentadas no transcorrer do processo administrativo. Portanto, deve ser prestigiada a informação contida nos livros e nos documentos fiscais do contribuinte, sejam as notas fiscais emitidas, sejam os documentos contábeis fiscais,
os quais são convergentes com a indicação da recorrente como efetiva tomadora e beneficiária do serviço de transporte. Em prol da busca da verdade material, o princípio que rege o processo administrativo fiscal, que deve ser efetivamente priorizado face à situação em que houve mero erro formal da empresa na emissão dos documentos fiscais, não tendo nenhum prejuízo econômico ao fisco paulista. Por fim, alternativamente, caso não se entenda que a recorrente é de fato a tomadora dos serviços de transporte que faria jus ao crédito de ICMS que foi escriturado na sua contabilidade, outro motivo pelo qual o item merece ser cancelado é que o estabelecimento impugnante, o estabelecimento recorrente e os demais pertencentes à pessoa jurídica Unilever Brasil são optantes pelo regime de centralização de apuração e recolhimento. Então, nesse caso, ainda que o registro do ICMS, do crédito de ICMS, tenha sido realizado nesse ou naquele estabelecimento, o fato é de que não houve prejuízo econômico ao fisco e a única conduta que poderia ser imputada à recorrente, no presente caso, seria a irregularidade no preenchimento das obrigações acessórias. Nesse sentido, novamente, não havendo qualquer prejuízo econômico ao fisco, deve ser considerado o teor do artigo 527-A do regulamento do ICMS, que prevê a redução da penalidade aplicada ao patamar mínimo, conforme trata o parágrafo 7º desse dispositivo, em casos como o presente. Então, tendo em vista todo o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a decisão, sendo retificado o valor débito remanescente diante do pagamento já reconhecido dos itens 1.1 e 1.2, e também seja integralmente cancelada a autuação diante da incidência de decadência, conforme o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, tendo em vista que restou evidenciado pela documentação que não houve prejuízo ao fisco, mas mera irregularidade no preenchimento das CTS pela transportadora, e alternativamente requer seja reduzida a penalidade. Por isso, eu encerro aqui. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Lara. Então, agora passo à leitura do voto. Preliminarmente, reconheço a inexatidão da decisão de primeira instância apontada pelo contribuinte, conforme é certo a seguir. Então, aqui é transcrito um trecho da decisão, em que, resumidamente, reconhece como procedentes todos os itens do AIN, inclusive aqueles que foram objeto de liquidação, e ainda no item 35, face à decisão prolatada, fica mantida a exigência do crédito tributário, e novamente aí menciona imposto e multa do valor total do AIN. E apenas no item 36 é que vem mencionar que, quanto aos itens 1.1 e 1.2 do AIN, uma vez que o débito fiscal foi recolhido integralmente pelo contribuinte, consideram-se extintos pelo pagamento, nos termos do artigo 156, inciso 1 do CTN. Então, tal decisão, embora um pouco confusa, não altera em nada o fato de que houve a extinção dos itens 1.1 e 1.2. Apenas houve aí um equívoco em informar nos itens 34 a 35 os valores totais do auto como ainda remanescentes, para só então depois no item 36 é que foi mencionada a questão da extinção. Contudo, para dirimir tal dúvida, no voto foi acolhida essa questão da inexatidão e provido parcialmente o recurso para declarar mais uma vez, o que já era existente, mas para declarar a extinção dos itens 1.1 e 1.2. Sigo na leitura do voto. Assim,
Acolho os argumentos apresentados para decidir que, tendo em vista a comprovação de liquidação dos itens 1.1 e 1.2 do AIM e consequente extinção dos créditos tributários nos termos do artigo 156.1 do CTN, prossegue o julgamento quanto ao remanescente, que corresponde ao item 1.3 do AIM. Ainda em sede de preliminares, o contribuinte argumenta que teria havido a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos nos períodos de janeiro a agosto de 2017, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Sem razão ao contribuinte, pois a autuação é por crédito indevido do imposto. E em casos como esse, a contagem do prazo decadencial deve se dar conforme previsto no artigo 173.1 do CTN, conforme determina a súmula 09/2017 do TIT, a saber. E aí a transcrição da súmula. Assim, no caso em exame, deve ser observado o disposto no artigo 173 do CTN, abaixo transcrito. Então, temos aí a transcrição do dispositivo legal. Os períodos contidos no item 1.3 do AIM vão de janeiro a outubro de 2017. A contagem do prazo decadencial, portanto, inicia-se em 1º de janeiro de 2018, estendendo-se até 31/12 de 2022. Como o contribuinte foi cientificado da lavratura do AIM em 5 de agosto de 2022, não há que se falar em decadência. No mérito, o contribuinte alega ter sido o real tomador dos serviços, que a transportadora encarregada de realizar o transporte das mercadorias emitiu os documentos fiscais com erro e que seu único equívoco foi de não ter conferido os dados do tomador de serviço constantes dos documentos fiscais. Sustenta ainda que, por ser optante do regime de apuração centralizada do imposto, abre aspas, o registro dos créditos neste ou naquele estabelecimento não ensejaria qualquer prejuízo econômico ao fisco paulista, fecha aspas. É fato incontroverso, nestes autos, a ocorrência da infração. O próprio recorrente afirmou que houve erro da transportadora na emissão dos documentos fiscais e que seu único equívoco foi o de não ter conferido os dados por ocasião de sua escrituração. Quanto à alegação de que o recorrente é optante do regime de apuração centralizada do imposto e de que o registro dos créditos em estabelecimento diverso do efetivo tomador de serviço não ensejaria qualquer prejuízo ao fisco paulista, também não merece acolhimento. É irrelevante que o ato praticado tenha produzido ou não algum prejuízo ao erário. Nos termos do artigo 136 do CTN, que prescreve a responsabilidade objetiva do agente, basta a prática do ato ilícito para que reste configurada a infração à legislação tributária. Em caráter subsidiário, o recorrente requer seja reduzida a penalidade aplicada, com fundamento no artigo 527-A do RICMS-SP. É inaplicável ao caso presente a redução pleiteada, pois a infração cometida implica falta de pagamento do imposto, o que, nos termos do mencionado dispositivo, é impeditivo da concessão do benefício. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de reconhecer a extinção do crédito tributário relativamente aos itens 1.1 e 1.2 do AIM e manter integralmente crédito tributário relativamente ao item 1.3. Este é meu voto. Então, está aberto para debate. Presidente, bom dia. Eu estou levando aqui em consideração, eu estou com dificuldade em enxergar aqui a acusação por creditamento indevido nesse caso, né? Porque me parece aí que todo o conjunto probatório, assim, a princípio, né, levaria aí a legitimidade do creditamento, mas apenas algum erro aí, alguma questão apenas formal, né?
Então, presidente, se possível, eu gostaria de pedir vistas desse processo, só para poder analisar com mais profundidade o conjunto probatório, tá? Voltado para esse item 3, tá? Perfeito. E eu trago aí na próxima sessão, ou daqui 15 dias, tá bom, presidente? Concedido. Eu já fiz o pedido. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Concedida, então, a vista ao Dr. Rodrigo Helfstein, que apresentará seu voto em sessão posterior. Agradeço, então, pela presença e pela participação da doutora Lara. E, se quiser continuar acompanhando a sessão, fique à vontade. Passamos, então... Obrigada, excelências. Bom dia. Bom dia. Passamos, então, ao segundo item da pauta, que seria o AIN 4146694, lavrado contra Polychemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada. Então, temos o voto de vista do Dr. Rodrigo Helfstein. Vou... Eu já fiz, viu, presidente? Já estava aberto para edição, eu já coloquei o voto, tá? Estava registrado. Ok. Obrigado, presidente. Então, eu vou passar a leitura, acho que todos já conseguem acompanhar aí pelo sistema. Por favor. Eu pedi vista, presidente, em relação à análise global, né, de toda a documentação que o contribuinte ele alegava aí a suposta boa-fé dele nas operações, né? Então, eu vou passar o voto em vista, vou fazer a leitura, não é extenso. Pedir vista dos autos para maior aprofundamento quanto ao atendimento ou não pela recorrente das condições definidas pelo egrégio STJ, súmula 509, e adotadas por este egrégio TIT para a caracterização de adquirente de boa-fé. Em primeiro lugar, adoto bem elaborado e detalhado o relatório da lavra do ilustre juiz relator Rui Carlos Giraldi, a quem rendo aqui minhas homenagens. Passo assim a análise do conjunto probatório e demais elementos constantes dos autos. Em relação às tratativas comerciais, observo que a empresa recorrente meramente me informou o telefone de contato junto ao fornecedor, além de se limitar a afirmar que os pedidos eram efetuados por e-mail sem amparo documental. Segundo a empresa recorrente, o transporte seria se dado por conta do remetente, porém nada traz para tal comprovação. No que diz respeito aos supostos comprovantes de pagamentos acostados aos autos, observo apenas a juntada de extratos bancários que consignam a liquidação de boletos, folhas 235 adiante. Ademais, esses documentos não logram comprovar o desembolso de numerário em favor da emitente, sequer estabelecer qualquer vinculação com as notas fiscais emitidas, como bem apontou a douta representação fiscal. Verifico ainda que a empresa recorrente trouxe sintégras no intuito de demonstrar a regularidade fiscal da empresa fornecedora. Porém, isoladamente, a meu ver, tais documentos não possuem o condão de caracterizar a empresa recorrente como adquirente de boa-fé. Diante desse cenário, eu tenho para mim que a empresa recorrente não logrou demonstrar ser adquirente de boa-fé, o que deve levar à manutenção da autuação. No mais, acompanho o voto do ilustre relator em todos os termos. Então, ficou a parte dispositiva, né, idêntica à sua, presidente, no sentido de conhecer de ambos os recursos e para negar esse provimento. Esse é meu voto vista, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Parabéns pelo excelente voto, que abordou com o necessário aprofundamento e detalhamento
questões que eu deixei de abordar em meu voto de relator. Tendo em vista isso, eu acolho integralmente e peço voto de preferência para complementar o meu voto de relator com o voto de vista proferido. Então, vou aqui registrar o meu voto e passamos à votação. Então, registrado o voto, passo à leitura. Pedi voto de preferência para confirmando o meu voto anteriormente proferido, adotar como complemento o excelente voto de vista proferido pelo Dr. Rodrigo Helfstein, a quem rendo minhas homenagens. Em seu bem elaborado voto, o douto juiz com vista abordou com o necessário aprofundamento e detalhamento as questões relacionadas à boa-fé da adquirente das mercadorias. Ante o exposto, conheço dos recursos de ofício e ordinário para negar-lhes provimento com a manutenção da decisão recorrida. Então, está aberto para votação. Vamos encerrar os debates. Sim. Encerrar não. Estão abertos os debates. Alguém tem alguma manifestação? Parabenizo o doutor Rodrigo pelo voto, parabenizo o doutor Rui pelo voto de preferência.
questão bastante sedimentada já no Tribunal de Impostos e Taxas da Boa-Fé. Acompanho o relator, que por sua vez acompanha o voto de vista. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Eu também parabenizo os doutores pelos votos. Também vou acompanhá-lo no voto proferido pelo doutor Rui, né, já que o doutor Rodrigo foi no voto de vista, o doutor Rui complementou. E realmente é um caso onde se dá análise do processo, não se tem muito o que discutir, né, diante da não comprovação das operações. Obrigado, doutora Luzia. Perfeito. É só uma observação, então, senhores, como o voto vai ser no sentido no sentido do meu voto e do doutor Rui, então a sugestão é que os senhores acompanhem o voto, né, do doutor Rui, né, porque é o voto que está totalmente abrangendo em relação a itens que eu não abordei. Obrigado, doutor Rodrigo. Então, não havendo mais questões, vamos à votação. Encerrados os debates. Verificando o quórum para a votação. Todos confirmados. Iniciada a votação. Então, encerrada a votação. Por maioria de votos. Então, foi conhecido dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento. Obrigada, ótimo dia a todos. Obrigado, doutora. Bom dia. Encerrando o julgamento. Doutor Rodrigo. A opção encerrar julgamento encerra o julgamento em relação a esse processo. É isso mesmo? Encerrar o julgamento em relação a esse processo, isso. Certo. Que não é o mesmo que encerrar a sessão, né? Ok. Então, ok. Uma questão que acho que tem que ser tratada antes do encerramento da sessão
relativa ao processo da Unilever. Não foi acionada a opção de gravar sustentação oral. Estaria em tempo de corrigir? Eu entendo, presidente, que poderia só ser feita depois alguma observação, né? Porque eu acredito que agora acho que não é possível. Vamos ver. Até porque o registro foi feito da sustentação oral, né? Tá aqui gravado, só não foi feito o registro no sistema, não é isso? Sim. Mas eu acho que dá para fazer alguma observação, sim. Isso, para mim, causa uma certa confusão, porque gravar sustentação oral subentende-se que seria após, né, ou concomitante, mas, na verdade, tem que ser escolhida essa opção antes de realizada a sustentação oral, né? Deixa eu ver como que está a situação dele aqui. Se o Hélio está nos ouvindo aí? Só uma observação. Eu acredito que como a sessão está sendo gravada, automaticamente ela está sendo gravada. Teria que confirmar com o Hélio aí, mas eu acho que nesse sentido a sustentação oral foi gravada normalmente. Não tenho certeza. Sim, Eu acho que aqui, gravar é para constar o registro que foi feita a sustentação oral, né? Foi cumprida a solicitação do advogado. Eu acho que porque eu não sei. a formalidade exigida é no processo, que é o processo eletrônico, e não a gravação em Isso. vídeo, né? Agora, por sorte, ainda eu não havia encerrado o julgamento da Unilever. Então, eu vou aqui gravar sustentação oral. Ah, sim. Se você não encerrou, aí você consegue, presidente. Aqui, doutora Lara. Gravar. Registrada com sucesso. Encerrar julgamento da Unilever. Ok. Porque saiu em vista, né? Então, voltar. Bom, então, resolvida a questão da Unilever e também já encerrado o julgamento da Polychemical, temos aí o próximo processo da pauta, que é o 4150281, Sertanejo Comércio de Carvão Limitada, também de minha relatoria. Então, passo agora ao registro do voto. Voto registrado.
Como não há presença de patrono da recorrente para sustentação oral, então eu passo a leitura do relatório em seguida do voto. Trata-se de enlavrado sob a seguinte acusação fiscal: infrações relativas ao crédito do imposto. Apenas um item em que a autuada creditou-se indevidamente do imposto por escrituração de documentos fiscais considerados inidôneos por constarem como emitentes empresas que tiveram constatada a simulação de existência do estabelecimento e, portanto, declarada nula a inscrição estadual desde a data de abertura. São essas empresas supostos remetentes das mercadorias. 1. Roberto René Cabrerizo Júnior. 2. Limpa Mais Produtos de Limpeza e Higiene Pessoal Eireli. E 3. Monte Forte Madeireira Limitada. Devidamente intimado da lavratura do AIM, o contribuinte apresentou defesa. A douta DTJ julgou procedente o AIM. O contribuinte interpôs recurso ordinário alegando, em síntese, em preliminares, o caráter confiscatório da multa, com base em fundamentos constitucionais, razão pela qual requer a aplicação do artigo 527-A do RICMES 00. No mérito, que comprovou ser terceira de boa-fé e que eventuais irregularidades não podem alcançar a autuada de forma retroativa, já que foram declaradas inidôneas muito tempo após a ocorrência dos fatos geradores. A representação fiscal, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso ordinário. Estes são, em síntese, os fatos. Voto. Preliminarmente, deixo de conhecer dos argumentos quanto ao caráter confiscatório da multa, pois trata-se de matéria constitucional, sendo vedado a este órgão de julgamento afastar a aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, conforme dispõe o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, a saber. E aí a transcrição do dispositivo. Quanto ao pedido de aplicação do artigo 527-A, embora tenha sido formulado em razão da alegação de caráter confiscatório da multa e a ela vinculado, passo a analisá-lo isoladamente, desconsiderando a vinculação pretendida pela recorrente. É inaplicável ao caso presente a redução pleiteada, pois a infração cometida implica a falta de pagamento de imposto, o que, nos termos do mencionado dispositivo, é impeditivo da concessão do benefício, a saber. E a transcrição do dispositivo. No mérito, a recorrente requer a improcedência do AIM sob as alegações de que comprovou ser terceira de boa-fé e que eventuais irregularidades não podem alcançá-la de forma retroativa, pois a apuração da inidoneidade ocorreu muito tempo após a ocorrência dos fatos geradores. Quanto à alegada comprovação de boa-fé, a recorrente foi notificada a apresentar documentos comprobatórios da efetividade e regularidade das operações. Contudo, os documentos apresentados não se prestam a essa finalidade, pois limitou-se a apresentar cópias de DANFs sem os canhotos assinados, cópias de cheques e consultas ao cadastro da Receita Federal. Os comprovantes de situação cadastral dos supostos emitentes dos documentos fiscais em nada socorrem à requerente, pois as informações constantes dos cadastros são aquelas fornecidas pelos próprios interessados, não refletindo necessariamente a realidade e não constituem certidão de regularidade. O que houve, ao contrário, foi a constatação, mediante procedimentos administrativos de constatação de nulidade das inscrições estaduais, da simulação da existência dos estabelecimentos tidos como emitentes dos documentos escriturados, desde a data de abertura. Por esse motivo, também não pode ser acolhida a alegação de irretroatividade do ato administrativo,
pois o procedimento de constatação de nulidade apenas constata uma situação que já existia. Sendo simulada a existência do estabelecimento, serão nulos todos os documentos de emissão a ele atribuída. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantido integralmente o ainlavrado. Este é meu voto. Então, está aberto para debates. Presidente, eu acompanho integralmente o seu entendimento, só com a ressalva, mas que não é caso de manifestação expressa, no sentido de que a situação cadastral trazida poderia contribuir, a meu ver, né? Mas levando em consideração todo o conjunto probatório, aí eu entendo que não tem força somente a pesquisa da situação cadastral. Mas eu acompanho integralmente, presidente. Obrigado. Obrigado. Sim, realmente, a situação cadastral, juntamente a outros, comprovação de outros quesitos, né, poderia, sim, formar um conjunto probatório aí que caracterizasse a boa-fé. Mas, diante da constatação da inexistência dos estabelecimentos, por procedimentos administrativos em que foram seguidos todos os requisitos legais, assegurada ampla defesa aos envolvidos. Então, nesse caso, apenas a consulta a um cadastro em que consta como ativo o contribuinte realmente não seria suficiente. Que não houve também a devida comprovação dos pagamentos, das tratativas relativas às operações, né? Obrigado, doutor Rodrigo. Presidente, eu parabenizo pelo voto. Realmente é uma situação que não tem como se pensar diferente, né, diante dos fatos colocados e diante da falta de comprovação, né, mesmo com a situação positiva dos estabelecimentos, mas que foram realmente comprovados a inexistência, né? Eu vou acompanhá-lo também. Obrigado, doutora Luzia. Também acompanho o doutor Rui, relator. À vista das provas dos autos, não tem como acatar o entendimento de boa-fé da recorrente. Muito bem. Encerrando, então, os debates. Presidente, para mim ainda parece que está aguardando o registro do voto. Já foi registrado? Exatamente. O sistema me avisou aqui, aguardando o voto do relator. O relator ainda não votou. Me desculpem por essa falha aí. E aqui, agora, ocorreu um erro não inesperado, não esperado. Por favor, transmita essa mensagem ao DTI e reinicie o navegador. Então, temos também a instabilidade do sistema. Vou reiniciar aqui, não o navegador, mas a entrada no aplicativo aqui do processo, do EPAT. Estamos aí no sertanejo. Vamos ver se ele retoma no mesmo ponto em que parou. Vamos lá. Registrar voto. Então, não chegou a registrar o voto. Encerrar debate. Não tinha
gravado também o encerrar debates. Mas aí... Salvar novamente o voto. Ok, agora registrou o voto. Encerrando debates. Verificando o quórum. Todos confirmados. Iniciando votação. Todos votaram. Encerrar votação. Ok. Encerrar julgamento. Bom, então com isso, terminamos o terceiro processo da nossa pauta. Completamos os julgamentos de hoje. Doutor Rodrigo, alguma observação, algo a acrescentar? Não, da minha parte, tudo bem, presidente. Eu acredito só que precisa encerrar a sessão só, né? Agora. Sim. Eu perguntei Essa exatamente é a ata, mas da minha parte, sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado. Aos demais presentes, eu esclareço. Eu pergunto ao doutor Rodrigo, porque ele já tem experiência muito mais que eu, experiência anterior, em presidência de sessões de julgamento. Então, todos puderam perceber aí, eu sou iniciante, então ainda não tenho a necessária desenvoltura no exercício da função. Está se saindo muito bem, presidente. Conduziu muito bem. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Bondade de vocês. Então, vamos lá, encerrar a sessão de julgamento. Confirma o encerramento da sessão. Ok. Então, muito bem. Agora o Hélio precisa agora encerrar, né, a gravação. Hélio, por favor, pode interromper a gravação.